cursista! Neste momento, vamos fazer uma breve volta ao passado. Isso porque, para entender melhor os princípios da educação CTSA, a gente precisa primeiro entender onde e o porquê essa ideia surgiu. Vamos relembrar como era o cenário antes do século XVII? Todo o conhecimento vinha basicamente de duas fontes, das crenças religiosas e da filosofia antiga. Nomes como Aristóteles, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino eram grandes autoridades. Se estava nos livros deles, então era verdade. Mas no século XVII, essa história começa a mudar. Cientistas de diferentes áreas, como Francis Bacon, René Descartes, Galileu Galilei e Blaise Pascal começaram a trazer grandes avanços conceituais, metodológicos e experimentais que mudaram a forma de pensar daquela época. Foi aí que nasceu o que a gente chama hoje de ciência moderna. A partir desse período, ciência e tecnologia passaram a andar juntas. As descobertas científicas começaram a impulsionar a criação de novas tecnologias, ao mesmo tempo que essas novas tecnologias também ajudavam os cientistas a fazer novas descobertas. A comprovação desse fato é que logo ali no século XVIII teve início a Revolução Industrial. Máquinas a vapor, novas formas de produção, cidades crescendo, tudo isso tinha a ver com a nova forma de pensar e de fazer da ciência. A narrativa sustentada na época era que o avanço da ciência gerava novas tecnologias, e isso promovia o crescimento econômico e, consequentemente, trazia melhores condições de vida para todos. Mas já no século XIX, essa visão de progresso linear começou a ser questionada. Ficou claro que o desenvolvimento científico e tecnológico não trazia apenas benefícios, e que esses benefícios não eram para todos. As desigualdades sociais ficaram escancaradas com as lutas de classe. E os impactos socioambientais da industrialização, como poluição, exploração do trabalho, eles já começavam a dar sinais de que algo não ia bem. No século XX, as contradições ficaram ainda mais gritantes. A ciência e a tecnologia, que prometiam um futuro maravilhoso, também foram usadas para criar bombas atômicas que destruíam as cidades, como no caso de Hiroshima e Nagasaki. A Guerra do Vietnã expôs de maneira alarmante o alcance do poder destrutivo da evolução técnico-científica. E foi nesse cenário de crise e reavaliação que no final da década de 1960 começou a se consolidar o movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade, o qual podemos chamar de Movimento CTS. O objetivo principal era entender as implicações sociais, éticas, políticas e econômicas que estavam por trás do desenvolvimento científico e tecnológico. Afinal, ciência e tecnologia não são neutras. Elas carregam escolhas, interesses e consequências. O movimento CTS ganhou força e eu vou te contar sobre 2 lugares, com enfoques um pouquinho diferentes. Nos Estados Unidos, a preocupação inicial foi com os impactos sociais e ambientais das novas tecnologias. Com isso, em 1970, foi criada a Agência de Proteção Ambiental, justamente para regular e colocar responsabilidade sobre as decisões tecnológicas. Já na Europa, o movimento CTS juntou cientistas, engenheiros, sociólogos e humanistas que buscavam entender as dimensões históricas, sociais e políticas da ciência. E mais, eles queriam democratizar esse debate, de forma que a sociedade também tomasse conhecimento do assunto e participasse das decisões sobre a ciência e tecnologia. Foi daí que surgiram as iniciativas como as tendas da ciência na Noruega e os partidos verdes da Alemanha.
É isso mesmo, o CTS não nasceu dentro de uma escola. Ele surgiu como um movimento social e acadêmico para questionar o mundo, mas sua importância para a educação é tão grande que naturalmente ele acabou sendo incorporado às salas de aula. E é exatamente sobre isso que vamos conversar no próximo vídeo. Como o movimento CTS chegou na educação CTSA. Até a próxima!